Em tempo de tanta acomodação, às vezes as pessoas falam assim: ah, quando eu estiver animado eu vou lá e eu faço. Quando eu estiver animado eu vou lá e estudo. O que você pensa disso? Sabe, e é muito estranho as pessoas falarem: ah, eu preciso de ânimo para estudar, eu preciso de ânimo para trabalhar, eu preciso de ânimo, eu preciso de alguma coisa que me motive. A gente anda tão cansado, a gente tem tanta coisa para fazer ou tanta coisa para pensar, que isso simplesmente vai nos tirando de algo que é absolutamente humano, que é dar um passo à frente e tentar solucionar os problemas que são inerentes. Não se esqueça disso, hein? O ser humano é um bicho que essencialmente cuida e transforma do mundo em que está inserido. Quando o ser humano não se posiciona dessa forma, querer cuidar e mexer no mundo em que está inserido, ele começa a ter uma atitude de extrema irracionalidade, assemelhando-se muito ao que os outros animais acabam apresentando. E aí a gente volta na frase, né? Quando eu estiver animado, eu vou lá e faço. E a frase que a gente tem que começar a exercitar: eu vou lá e fazer aquilo, porque isso vai me animar. Eu vou lá e vou estudar aquilo, porque aí eu arranjo força. Isso chama-se você ir despertando as suas competências, despertando as suas habilidades. E durante a vida toda isso foi sempre dessa maneira. De vez em quando a gente ficava acomodado no sofá, ficava acomodado na cama, ficava acomodado dentro da hipótese de um certo cansaço, né? Mas um pouco mais recentemente, com a questão da internet, essa nossa acomodação tem crescido de tal maneira que a gente sempre vai protelando o próximo passo. E é importante nessa hora, a gente que trabalha dentro da educação, parar para pensar o aluno, esse aluno que é muito mais jovem e que nasceu no meio dessa revolução de tecnologia que facilita as acomodações de forma absurda. A mesma tecnologia que me abre muitos conhecimentos, muitas ferramentas de conhecimento, ela me acomoda. Eu falo: ah, quando eu tiver dúvida eu pergunto para o Google, quando eu tiver dúvida eu pesquiso na internet, ah, quando eu tiver... E aí eu fico esperando aquele dia em que eu vou estar animado, aquele dia em que eu vou querer um processo. Vamos sair do assunto educação um minutinho? E eu quero que você pense assim: quando eu tiver dinheiro, eu vou lá comprar aquela geladeira. Quando eu tiver dinheiro guardado, eu vou resolver tal problema. E às vezes essa geladeira nunca sai de um projeto. O que eu preciso fazer? Começa a frequentar essa loja, começa a procurar na internet: opa, achei uma promoção, opa, eu tenho dinheiro, não está inteiro ainda, mas dá para correr atrás. Eu começo a acreditar no projeto, porque eu estou indo atrás desse projeto. E a partir daí eu vou buscar, dentro das minhas economias ou dentro das possibilidades aí de financiamento, a compra e a realização daquele projeto. Vamos voltar para a escola agora um pouquinho? O que tem acontecido muito? O aluno fala assim: ah, ainda tem uma semana para a prova. Ah, eu não estou muito afim, tem muita coisa para fazer. Eu ando muito cansado. E esse é um tema que nos dá margem a muitas discussões. O que é esse cansaço, né? Se é um cansaço de alguém que faz muita coisa ou um cansaço de alguém que não sabe o que fazer com tanta informação. Nós precisamos, dentro do ambiente da sala de aula, e os pais, dentro de suas casas, parar para pensar um pouquinho sobre o que a gente realmente vai mexer na vida do aluno. O que a gente realmente vai fazer para que esse aluno vá e busque o conhecimento, se busque em termos de competência, tá? Porque aí o ânimo vem. É como se eu começasse a atividade para crescer. Vamos pegar um exemplo do dia a dia? Você já passou por aquela situação em que você chega muito cansado, depois de uma semana toda de trabalho, lá na sua sexta-feira, começo da noite, querendo dormir e falando: eu não aguento mais nada agora, e aí alguém te convida e fala: vem aqui em casa, tem uns amigos aqui reunidos. Você fala: eu não vou aguentar, estou cansado, mas a pessoa insiste, você acaba indo para essa pequena reunião de amigos, aquilo é tão animador que você vai entrando no clima e de repente você vai ver, já entramos na madrugada e o cansaço desapareceu. E o mais doido, né? Dia seguinte a gente acorda animado. Eu achava que não tinha força, fui me colocar à disposição e me testar na relação com as pessoas, fui me aprender e ter trocas de ideias com as pessoas. Minha motivação cresceu
e a partir daí o cansaço que estava tentando me derrubar, tentando me acomodar, ele saiu de cena e eu consegui encontrar o ânimo. No estudo é mais ou menos igual. Às vezes eu preciso da motivação do estudo a partir do primeiro passo, a partir do ato de começar a leitura, das anotações, só que se isso sempre pareceu um tanto difícil, com o advento especialmente do smartphone, que ali pertinho da minha mão fica muito mais fácil eu querer acomodar. É nessa hora que eu e os pais precisam conversar com a escola, com a educação, conversar com os professores e a gente falar, opa, o que é estudar? Estudar é dar o primeiro passo. Estudar é caminhar na direção correta. Estudar é você estar indo atrás de alguma coisa que te motive, que te mantenha ligado, tá? E na sala de aula? Na sala de aula ele fala, opa, vamos lá, vamos fazer? Vamos começar a ler isso aqui e responder essas questões? Vamos começar a debater tal assunto? Daqui a 2 minutinhos eu passo no grupo aí, faço uma pergunta e vou fazer perguntas da forma mais aleatória, tá? Eu vou cutucá-los a que eles se sintam, no bom sentido da palavra, obrigados a estar buscando dar o primeiro passo. A questão nunca será, então, quando eu estiver bem, eu faço. Eu vou fazer para ficar bem, porque isso sim é humano. Humano é aquele que, diante de dificuldades, ele busca dar soluções e não se acomoda nas soluções. As tecnologias não vieram para nos deixar escravos de máquinas, elas vieram para nos dar um pouco mais de informação e com essas informações a gente poder caminhar. O uso inclusive dessas tecnologias na sala de aula para que o aluno vá atrás do conhecimento é fantástico. Uma dica muito legal é quando você põe um QR Code, né, aquele símbolozinho e fala, ó, fotografa isso aqui e vai atrás do conhecimento. Vai atrás do conhecimento porque o teu ânimo é consequência. Vamos pensar com calma então? O conhecimento está aí. O que eu preciso é fundamentalmente começar a ir atrás dele. Eu preciso fundamentalmente entender qual é a importância de eu me arriscar no conhecimento. Porque quando eu me arrisco em conhecimento, eu começo a gostar mais das minhas capacidades de resolução de problemas. A dica para hoje é essa. Quando alguém te falar, quando eu tiver força eu vou atrás, diga, vá atrás e encontre a tua força. Até um próximo assunto.